Olá, vamos dar continuidade à análise artigo por artigo da Lei 13.432, de 11 de abril de 2017, é a parte 7. Artigo 11. São deveres do detetive particular. 1. Preservar o sigilo das fontes de informação. 2. Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, a honra e a imagem das pessoas. 3. Exercer a profissão com zelo e probidade. 4. Defender com isenção os direitos e as prerrogativas profissionais, zelando pela própria reputação e da classe. 5. Zelar pela conservação e proteção de documentos, objetos, dados ou informações que lhe forem confiadas pelo cliente. 6. Restituir íntegro ao cliente, findo o contrato ou a pedido, documento ou objeto que lhe tenha sido confiado. 7. Prestar contas ao cliente. Este artigo ele elenca sete deveres. São obrigações do detetive particular, tanto para com a classe dos detetives particulares, quanto para com o cliente e para com os terceiros que com o detetive interage. Também é um rol que acreditamos exemplificativo, como todos os demais da lei, mas que são considerados os mínimos do comportamento desse profissional. O inciso 1. Preservar o sigilo das fontes de informação. É um importante dever, mas ao mesmo tempo eu acredito que além de um dever, é uma garantia do detetive particular, que não pode ser obrigado a revelar a fonte das suas coletas de informações ou dados. A preservação dessa fonte é essencial para a continuidade do fornecimento dessas informações pelo informante, que de modo algum pode ser revelado, porque às vezes eles têm estreita relação com o objeto da investigação ou com a pessoa, foco da investigação. Pode ser um parente, um vizinho, um conhecido, um colega de trabalho. E imagine o tumulto para a vida desse informante se ele fosse descoberto. Então, traria a eles muito constrangimento. Então, deve-se perceber que, além dessas informações, uma dica é que quando se recebe essas informações de um informante, elas têm que ser verificadas. Por exemplo, a informação onde um novo endereço de uma pessoa ser localizado, não basta só a pessoa ter informado, tem que haver uma constatação pessoal do profissional de que aquela informação procede, Então, também pode ter situações em que uma informação se comprova através de documento, que determinada pessoa faleceu, mas se comprova com um atestado de óbito ou declaração de morte, Então, esse dever eu entendo também como um direito. É fantástico. Tanto é importante que o provimento da OAB 188 de 2018 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu artigo 5º, constou como um dever do advogado também que ele deve preservar o sigilo das informações colhidas.
embora tenha se referido a preservar o sigilo das informações colhidas, logicamente quis se referir a preservar o sigilo das fontes de informação, né? Que nem o detetive nem o advogado é obrigado a divulgar quando se reportar a uma informação ou dado, né? Então é um dever, mas eu entendo primeiramente como um direito, né? O inciso 2 é respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. A esse dever, em toda a nossa explanação da lei nos vídeos anteriores, salientamos o direito que as pessoas têm à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem, a forma discreta e respeitosa com que o detetive deve se portar no seu trabalho, sem alarde, confusões, de forma vexatória de jeito nenhum, né? Igualmente, no provimento 188 de 2018, citado, foi imposto igual dever ao advogado. Aliás, vamos fazer um vídeo, um artigo em separado para nos referirmos a esse provimento da OAB, que cita textualmente o detetive particular no parágrafo único do seu artigo 4º, o que sem dúvida é um reconhecimento da atividade do detetive particular pela OAB Nacional. Ok? Foi um ganho muito grande e eu louvo a redação desse provimento, né, aos seus autores, porque fez esse reconhecimento tácito dos detetives particulares. O inciso 3. Exercer a profissão com zelo e probidade. Quando comentamos o artigo 6º desta lei, já nos referimos a esse dever do detetive particular, onde no artigo mencionado assim se refere. Dada a importância para a classe, novamente aqui se repete. Vamos ver nessa lei que muito se repete como direitos e deveres, né? E em todos os seus artigos ele pincela esses direitos e deveres, né? E reforça o dever de zelo e probidade, que nada mais é do que aquele que age com honestidade e apreço pela verdade, mais um adjetivo e sinônimo comum, mas que revela um modo correto, escorreto de agir do detetive particular. O inciso 4. Defender com isenção os direitos e as prerrogativas profissionais, zelando pela própria reputação e da classe. A defesa da própria reputação da classe dos detetives deve ser uma rotina nas ações do detetive particular. Essa defesa que fará com que no futuro todos o que ela representa sejam tratados com dignidade e respeito e sejam essenciais à nossa sociedade e, por que não dizer, à justiça, né? A gente fala a justiça, que é sempre levar ao processo e a essas relações a verdade dos fatos, né? Essa defesa deve ser feita com isenção, mais uma característica de valor, pois a defesa deve ser baseada em critérios justos e legais, não uma defesa do errado, do mal feito e do desvalor. Então, a classe dos detetives particulares no futuro, quando chegar num local, numa repartição pública, o tratamento deve ser de respeito e consideração, deve ser bem acolhido. O que hoje em dia nós, por ser a lei recente,
ainda não há o costume, mas eu acredito que o futuro será diferente. Por isso, todo o nosso trabalho na análise da lei, na divulgação da lei e na conscientização do procedimento correto, legítimo dos detetives particulares. Inciso 5. Zelar pela conservação e proteção de documentos, objetos, dados ou informações que lhe foram confiados pelo cliente. O comentário que fizemos do artigo 8º desta lei, no inciso 4, já nos referimos ao cuidado em relação aos documentos e dados fornecidos pelo contratante. Esse dever de cuidado está presente. Todo documento, objeto, dado ou informação fornecido pelo cliente deve ser zelado em conservação, para que se mantenha tal como ele foi entregue, sem alterar a substância. E, evidentemente, a proteção desse documento para evitar que se perca, seja subtraído ou destruído. Aqueles passíveis de recibo, tanto no recebimento quanto na devolução, esse documento deve ser elaborado pelo detetive particular. Informações outras estão protegidas pelo inciso 1 deste artigo. Então, já nos referimos que os documentos, quando o detetive recebe, tem que ter um recibo, um recebimento. Quando o detetive entrega ao cliente, ao contratante, também tem que ter um recibo de que o contratante recebeu aquele documento, aquele objeto. E isso tem que ser arquivado pelo detetive, para a defesa, eventualmente, do seu direito. Sexto, inciso 6. Restituir íntegro ao cliente, fim do contrato ou a pedido, documento ou objeto que lhe tenha sido confiado. Esse inciso complementa o anterior, quando da restituição de documento ou objeto que lhe tenha sido confiado, mediante recibo, datado e assinado pelo recebedor. O inciso 7. Prestar contas ao cliente. A prestação de contas é o último ato advindo do contrato formulado, né? É o que novamente nos remete ao comentário do artigo 9º desta lei, que é o relatório circunstanciado mediante recibo dos dados e informações coletadas. É evidente que a prestação de contas pode envolver outras relações, além dos dados e informações coletadas. Como o artigo 9 faz referência, o artigo 9 faz referência, pode envolver outros tipos de informações, como, por exemplo, prestação de contas de viagem, alimentação, estadia, né? O transporte e várias outras despesas essas consentidas pelo cliente. Por exemplo, taxas de emissão de documento. Tais informações em forma de relatório ou planilhas ou anexos ou apêndice, pode vir em forma de juntada ao relatório principal, não pode deixar de acontecer, justamente para dar credibilidade à profissão do detetive particular. Imagine uma despesa que o cliente consentiu que se fosse feita e essa despesa não se presta conta, né? Então, deve acontecer que vai dar credibilidade ao trabalho e à pessoa do detetive e à classe dos detetives. E essa prestação de contas também tem que ser recebida pelo cliente mediante recibo. Então, essas são as ponderações de hoje. Obrigado.